Bom, eu sou Álvaro Justin, também conhecido como Turicas aí nas redes, e eu vou falar para vocês sobre minha experiência com dados abertos, Python e Postgres, e por que eu acho que eles são a combinação perfeita para trabalhar, enfim, com dados abertos. Primeira vez que eu estou palestrando no evento, mas eu vim ano passado para assistir, achei bem legal, e agora estou tentando participar da comunidade aí. Moro lá em Curitiba, a gente faz uns encontros lá. Aqui estão os meus contatos, fiquem à vontade para, enfim, mandar e-mail, twittar, para trocar ideia, tirar dúvida. Eu vou depois disponibilizar esses slides aqui. Cada coisinha aqui é um link, cada paradinha dessas azul é um link, então, enfim, eu tentei colocar referência em tudo que eu estou citando aqui. Aí depois eu publico no Twitter o link para os slides, beleza? Bom, então, os tópicos que eu separei para a gente falar. Primeiro, dados abertos, né, o que são algumas aplicações e problemas que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas eu vou falar de problemas no Brasil. Python, vou falar rapidamente sobre a linguagem, mostrar algumas ferramentas que a gente tem para trabalhar e vou mostrar código também, enfim, mostrar alguns exemplos práticos. E vou falar do Brasil I/O, o que é o projeto, como é que a gente usa o Postgres internamente, e futuro, o que a gente pode fazer em termos de melhorias. Vou falar de banco de grafo também, que a gente já está usando e tal. E antes de começar, só um disclaimer aqui. Eu sou programador, eu programo há 14 anos, quer dizer, eu programo desde os 14 anos, já tenho 18 anos, mas eu não sou DBA. Então, tem muita coisa que eu vou falar aqui que pode ser que vocês, enfim, seja muito básico e tal. Relevem isso daí. A minha ideia é mais mostrar o caso, né, de uso e, inclusive, se vocês quiserem sugestões de melhoria e tal. O projeto é tudo software livre, está lá disponível no GitHub. Então, eu trabalho com Python desde 2005 e estou envolvido com software livre desde 2003, 2004, mais ou menos. E aí tudo que eu vou mostrar aqui, necessariamente, é software livre. Tá? Já está disponível no GitHub e tal. Vocês podem depois, enfim, baixar, instalar, criar issue, pull request e tal. A história começa quando eu, em 2013, cansei de morar no Rio. Eu nasci no interior do Rio e morei um tempo em Niterói também. E aí, em algum momento, eu desisti de morar no Rio porque violência, trânsito, calor e tal. E aí eu pensei, putz, trabalho remoto, vou para algum outro lugar. Mas que lugar é esse? Aí eu comecei a procurar dados sobre os municípios do Brasil para tentar ver, tipo, que municípios que eu não conheço que seria legal eu conhecer. E aí, nesse processo, eu me deparei com vários problemas. Eu comecei a, enfim, baixar vários dados de diversos órgãos diferentes para tentar cruzar esses dados, gerar visualizações, e mais um processo de pesquisa mesmo e tal. E aí eu vi que a gente tem muitos problemas para acessar dados públicos. E eu, como programador, consigo automatizar boa parte das tarefas, né, que são esses problemas. Né? Por exemplo, para baixar milhares de arquivos de uma vez, converter um monte de coisa. Mas uma pessoa que não tem, né, habilidade de programação, não lida tanto com tecnologia, talvez não consiga fazer isso. E aí eu comecei essa saga que eu vou mostrar para vocês aqui, que culminou no Brasil I/O. Quando a gente está trabalhando com dados, a gente, em geral, né, independente de ser explícito, a gente acaba seguindo esses passos aqui. Essa aqui é a metodologia usada pela School of Data. Eu faço parte da rede, no caso aqui no Brasil, da Escola de Dados, né, que faz parte da Open Knowledge Foundation. E o objetivo da School of Data é empoderar a sociedade com relação ao uso de dados. Né? Então a gente tem cursos, enfim. Aqui no Brasil a gente é mais focado em jornalistas. A gente trabalha muito com jornalismo de dados, mas a rede da School of Data no mundo inteiro trabalha com essa questão de mostrar, né, para a sociedade que dados são importantes e como trabalhar com eles. Daí, esse pipeline aqui é basicamente o que a gente vai fazer, né, quando a gente está trabalhando com dados de uma maneira mais genérica. Então, eu começo com uma pergunta. A minha pergunta foi: qual é a melhor cidade para eu morar no Brasil? E aí, depois a gente vai, né, seguindo aquele espaço ali. Eu tenho que encontrar se esse dado existe ou não. Se não existe, eu tenho que, de alguma forma, sei lá, criar o dado, fazer uma pesquisa, coletar de alguma forma. Daí eu obtenho a informação, né, não basta só encontrar. Muitas vezes o dado que está disponível não está disponível com os filtros que eu quero, com as análises que eu quero, né, nas plataformas. Daí, então, eu obtenho, verifico. Nem sempre o dado está certinho. Muitas vezes tem erro, né, tem inconsistência, então tem que verificar se o que eu baixei está realmente certo. Vocês devem saber, né, quando recebem dados, por exemplo, de um cliente, de alguém de fora, né, sempre é bom verificar, porque nem sempre está certinho. Daí tem um processo de limpeza também, muitas vezes os dados vêm com padrões e caracteres a mais. Daí, sim, a gente vai para a análise e apresentação.
O que eu queria, então, tipo, eu comecei lá com a minha pergunta, eu queria, na verdade, chegar na parte de baixo ali na apresentação, que é a parte que me interessa, né? Eu quero, enfim, ver os gráficos, ver as tabelas e fazer essas análises de dados. Mas tem todos, né, aqueles outros passos ali no meio do caminho. E aí, só para saber, o foco que eu vou falar aqui, né, apesar enfim, isso tudo que eu falar aqui serve para qualquer tipo de dado, mas eu vou focar em dados abertos. Tá? E quando eu falo dados abertos, eu estou usando essa definição aqui. São dados que podem ser utilizados por qualquer pessoa, para qualquer finalidade. No máximo, a licença vai exigir que você atribua a fonte original e compartilhe sob os mesmos termos. Então, para quem conhece Creative Commons, inclusive estou usando a camiseta aqui, a licença vai do Creative Commons Zero a, no máximo, o BY SA. Tá? Então, assim como o software livre, né, você pode, enfim, utilizar para qualquer finalidade e tal. Eu deixei alguns links aqui para quem quiser saber mais, eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas tem aqui um link da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei de 2011, que entrou em vigor em 2012. O kit de dados abertos do governo federal, que tem lá no portal de dados abertos, e o site da Escola de Dados também, que tem vários tutoriais e tal. Tem bastante coisa legal. Só para vocês saberem, apesar dos problemas que eu vou falar aqui, o Brasil é muito bom em termos de dados abertos. Assim, na média global, o Brasil está bem acima da média. O problema é que a média é baixa. Mas, enfim, o Brasil está bem avançado com relação a diversas coisas. Eu viajo bastante para congresso, tal, sempre converso com as pessoas, né, enfim, de outros países e pergunto como é que é essa questão. E a gente tem muito dado aqui que, assim, a galera de outros países não imagina, assim, tipo, quando que eles, sabe, no futuro talvez vão ter esse tipo de informação que a gente tem. E tem várias iniciativas bem legais do governo com relação a isso. Bom, para que a gente usa dado aberto? Uma das coisas é para controle social. Né? Coloquei aqui uma citação da Wikipedia. O controle social é basicamente a participação da sociedade civil, né, para acompanhar, monitorar e avaliar as ações da gestão pública. Então, se a gente tem os dados disponíveis, a gente consegue acompanhar e exigir, enfim, encontrar irregularidades. Certo? Isso aqui é muito importante para quem quer se engajar, né, como cidadão, mas também para jornalistas, e, enfim, tem diversas áreas aí que vão poder usar os dados abertos para isso, né? Por exemplo, para ajudar na definição de políticas públicas e por aí vai. E eu coloquei aqui um exemplo de um projeto de controle social que é a Operação Serenata de Amor. Alguém que já ouviu falar? Levanta a mão só para eu saber. Beleza. Bom, a Operação Serenata de Amor, eu não faço parte, eu já contribuí e tal, mas eu não faço parte do time, tá? Mas é um projeto da Open Knowledge Foundation também. E o projeto começou investigando gastos dos deputados. Então a galera começou a baixar os dados lá da Câmara, da cota parlamentar. Os deputados têm, né, um valor X para gastar por mês, e esses dados estão todos disponíveis. E daí eles começaram a criar algoritmos e usar a inteligência artificial para analisar esses dados e detectar irregularidades. Então eles criaram uma robô que se chama Rosie. E aqui tem um exemplo da Rosie tweetando. Ó, gasto suspeito do deputado... Deixa eu ler aqui na minha tela, está meio pequeno. Celso Russomano, São Paulo. E aí, basicamente, é um gasto de R$139, R$191, e no restaurante, e tem a foto do cardápio ali, tipo, o prato mais caro custa R$40. E pelas normas dessa grana, ele não pode gastar com bebida alcoólica, ele não pode pagar o almoço de assessor, ele só pode pagar o almoço dele. Então, claramente, né, ele não almoçou, sei lá, 4 vezes, né? Então, claramente, está irregular. E o legal é como a Rosie é famosa no Twitter, tem muita gente que segue ela, a galera vai e tipo, publica coisa. Né? Então aqui, por exemplo, ó, o Rafael Lopes já comentou, ó, foi no Guatemi, na Brigadeiro Faria Lima e tal, e aí já postou a foto do cardápio ali. Então, é bem legal porque gera um engajamento também da população. Né? Recentemente a Rosie teve um problema que o Twitter bloqueou, porque ela cita cada deputado com um arroba, e a galera denunciou como spam. Enfim, e a robô foi bloqueada depois de uma história lá com o Twitter, eles acabaram liberando de volta, mas agora ela não pode citar o arroba do deputado. Mas, enfim, isso aqui é um exemplo claro de controle social. Né? Vários deputados devolveram dinheiro. Um exemplo que, para mim, assim, se dá para resumir em uma frase o impacto disso aqui, é o seguinte. 1 ano depois que a Rosie foi criada, a média de gastos com almoço diminuiu bastante. Se você pegar os dados e analisar, é bem legal. E vários devolveram dinheiro mesmo. Ah, foi um erro de digitação e tal. Enfim. Pois é.
Um outro exemplo aqui é no jornalismo, né? Então aqui eu coloquei uma matéria que eu fiz junto com o Juan Torres, do Correio 24 Horas, que é o maior jornal da Bahia, e eles queriam investigar as praias da Bahia, a qualidade da água. Daí eu baixei e, enfim, converti e analisei para eles mais de 1.500 PDFs que tem esses dados de qualidade da água. Então eu tive que fazer todo o processo de, primeiro, web scraping para entender e achar os links desses PDFs, depois baixar, depois abrir o PDF, converter aquilo para CSV e aí jogar no banco de dados, enfim. O código de estudo está disponível. Né? Mas aqui foi bem interessante porque a gente tem esses dados, né? Mas como eu falei, são 1.500 PDFs. É um boletim de vulnerabilidade por semana que está disponível. Uma pessoa não consegue ver claramente o histórico, por exemplo, da praia que ela frequenta. Né? Ela teria que baixar todos os boletins, sei lá, ou pelo menos, se ela quiser ver do último ano, 52 PDFs, né? E olhando cada um, se está própria, imprópria, própria, imprópria. Então, não é tão fácil assim. Né? E aí, a gente conseguiu fazer essa análise, e o mais legal foi que eles foram, inclusive, entrevistar alguns banhistas. Tinha gente que não tinha ideia que aquela praia estava imprópria para banho já há mais de 5 anos. E a pessoa frequentava a praia, sei lá, desde criança. Então, tem umas coisas assim, né? Que a percepção que a gente tem, o senso comum, não necessariamente reflete, né, a realidade. Isso é uma parada bem interessante. E isso, obviamente, acontece principalmente nesse caso aqui, nas praias que não tinham sinalização. Certo? Então, a gente consegue usar dados abertos para fazer coisas interessantes também, que, enfim, geram algum impacto. Eu vou mostrar aqui outras matérias que eu fiz usando dados abertos para alguns clientes meus, e daí, enfim, só para vocês entenderem esse contexto aí que eu trabalho. Essa daqui foi da Gênero e Número, que é uma revista digital. A gente identificou, em 2016, um esquema de laranjas, e aí a gente conseguiu, com os dados do TSE, provar que isso acontece. Então, a hipótese era que alguns partidos estavam usando o nome de algumas mulheres para cumprir a cota, que existe uma cota, né, de candidaturas ao legislativo de 30% para cada gênero. Gênero não, a galera usa a palavra sexo, né, na lei. E daí a gente, com os dados do TSE, conseguiu descobrir. E muitas dessas pessoas, dessas mulheres, nem sabiam que eram candidatos. Então, os partidos utilizaram, né, nome, falsificaram a assinatura e tal. E a gente conseguiu, usando os dados disponíveis no TSE, fazer esse tipo de análise. Essa matéria que eu coloquei aqui é uma delas, né? Na verdade, saíram várias sobre isso. Inclusive, depois, isso ficou famoso, saiu... Acho que o pessoal do G1 fez uma reportagem, foi lá entrevistar também algumas candidatas dessas laranjas e tal. E, como eu falei, muitas nem sabiam. Né? Então, a gente conseguiu usar isso para detectar também uma forma, enfim, que os partidos utilizam de burlar a lei. Né? No fim, infelizmente, isso acabou não dando em nada, mas... Enfim, pelo menos está aí, né, escrachado, a gente tem os nomes dos partidos e tal. Um outro... e aí essas matérias aqui eu fiz junto com a Juliana e também com a Natália Mazzotti, que são jornalistas lá da Gênero e Número. Uma outra coisa também que a gente está discutindo muito hoje, e que eu acho que no futuro, principalmente no ano que vem, quando entrar a Lei Geral de Proteção de Dados, né, em vigor, a gente vai discutir mais, é a questão da transparência dos algoritmos. Certo? Então, os algoritmos que manipulam os nossos dados e que, de alguma forma, nos dão informação, né, baseado nisso daí, eles têm vieses, porque dependendo da forma como eles foram escritos e dos dados que, por exemplo, eles foram utilizados para treinar aquele algoritmo, né, eles vão ter vieses. E essa matéria tem a ver com isso. A gente fez um pedido de acesso à informação para o Supremo Tribunal Federal para saber como é feito o sorteio dos processos. Chegou um processo, tem um sorteio que vai dizer para qual ministro do Supremo que vai esse processo. E eles negaram o pedido. Então, a gente não sabe como é o sorteio do Supremo. Daí, o que eu e Adriano Belisário, que é o jornalista que fez essa matéria, fizemos? A gente baixou todos os processos do site do Supremo, que tem a informação lá do relator, né, enfim. E daí, usando essa engenharia reversa, né, a gente tentou entender os dados. Né, então, a gente fez o caminho inverso. Certo? Mas esse aqui é um exemplo claro também de um dado que não está disponível, né, de uma informação que, na minha visão, é bem relevante, né, mas, enfim, não está disponível. Essa matéria aqui, ela, enfim, fala em mais detalhes, o código também está disponível, tá? Mas esse dado, apesar deles não terem, né, dado essa informação para a gente conseguiu, através de outros dados abertos, né, chegar a essa informação fazendo engenharia reversa. Não só matérias jornalísticas, né, mas a gente pode criar também aplicações úteis. Por exemplo, aqui tem uma aplicação que eu desenvolvi junto com o pessoal do Volt Data Lab para o Poder 360, em que a gente tem a lista de candidaturas desde 96, se eu não me engano,
com foto, com declaração de bem, com, enfim, várias informações relevantes. Você consegue facilmente buscar aqui pelos candidatos. Quando você clica em alguém, você consegue ver o histórico político daquela pessoa. Tipo, dá para você clicar ali e ver, fulano se candidatou em 2004. E aí, na época, ele tinha X de bens declarados. Aí depois, opa, em 2008 também. Aí você vê que, tipo, 2X. Dá para ir vendo direitinho isso muito facilmente, assim. Então, a gente pegou dados de diversos lugares, mas principalmente do TSE, e daí colocamos uma interface que é um pouco mais simples de usar, né? Da mesma forma, eu tenho outros clientes também que usam esses dados para, por exemplo, verificar irregularidades nos gastos dos partidos. Aí são sistemas internos, né? Não são públicos. Mas, enfim, a gente consegue utilizar dados abertos para uma série de coisas, né, diferentes. Mas sempre que a gente está trabalhando com os dados, aquelas 3 etapas ali, né, obtenção, verificação e limpeza, são as etapas que, em geral, mais demandam tempo, certo? São, tipo, 3 pedras no caminho que a gente tem antes de a gente conseguir chegar na parte da análise, que é o que a gente quer, que é o que é relevante para a gente. Eu costumo, inclusive... acho que eu coloquei no próximo slide, depois eu volto ali. Mas isso tem a ver com a qualidade dos dados, tá? Esse site aqui, que é o 5stardata.info, ele faz uma classificação com relação à qualidade, levando em conta o formato dos dados. Então, por exemplo, se um dado está disponível, mas está em PDF, ele vai ganhar uma estrelinha só. Por quê? Porque PDF é um formato que não é estruturado, né? Mas pelo menos está disponível, então ganhou uma estrelinha. Se está em XLS, opa, já está estruturado, melhor, né? Mas é um formato que não é aberto, então ganha 2 estrelinhas. CSV, mais uma estrelinha, porque é um formato aberto e tal. E por aí vai. 4 e 5 ali é utopia. Mas, enfim, a ideia disso daqui é mostrar que justamente a qualidade dos dados, né, tem a ver com esses processos aqui, né, com esses 3 processos em que a gente... Existem estimativas que mostram que em torno de 80% do tempo de alguns projetos é nessas 3 etapas aqui. Tá? E muitos projetos de dados, inclusive, fracassam por conta dessas etapas, porque às vezes é impossível fazer algumas coisas no tempo, né, que você tem. Isso daqui é algo já bem conhecido. Eu costumo resumir com esses 3 GIFs aqui, ó: obtenção, verificação e limpeza. Tipo, muitas vezes você tenta baixar o dado e o servidor sai do ar, o download para no meio e depois não volta. Enfim, quando você verifica, você acha que você conseguiu aquela informação e não é aquilo, né? Quebra ali no meio. E a limpeza tem coisas bizarras que você limpa de um lado, acaba sujando do outro, enfim. Mas é um processo bem, bem trabalhoso. Daí, para exemplificar, para deixar mais claro esse negócio, eu vou contar aqui alguns causos que aconteceram comigo aí, relacionados a essa questão da transparência. E acho que agora a gente já começa a entrar na parte mais técnica, fica um pouco mais divertido. Então, um caso aqui que, tipo, putz, migraram-se os ministérios, né, com o novo governo, e não migraram os dados. Então, aqui eu coloquei um exemplo de eu xingando no Twitter lá. Eu fui buscar a lista de beneficiários da lei da anistia. E esse arquivo não existe mais. Tipo, não tem mais quem recebeu o dinheiro pela lei da anistia. E isso existia no site do Ministério da Justiça. Mas foi deletado. Não sei se foi uma migração, enfim. Dá uma página lá, a página não existe, o link não funciona mais. Nesse caso aqui, como é que eu resolvi? web.archive.org. Tem lá o histórico, aí baixei o PDF, tá? PDF, né? Aí, enfim, fiz um script para converter, consegui converter para CSV e tal. Então, esse caso foi até fácil de resolver. Tem outros piores. Esse daqui tem dados que estão muito dispersos e sem um índice. Então, o IBGE tem, para o censo de 2010, esse site que mostra o histórico dos nomes brasileiros. Tipo, em que década, sei lá, que nasceu o mais Álvaro, por exemplo. Tem lá, você consegue ver direitinho nesse gráfico aqui e tal. Só que não tem um índice, então você não consegue... Se você quiser fazer algum tipo de levantamento com relação aos nomes brasileiros, porque aqui tem informação de gênero, tem um monte de coisa, né? A frequência em cada estado brasileiro e tal. Você não consegue, porque você não sabe todos os nomes que tem nessa base. Então, de alguma forma, você tem que pegar nomes de algum lugar, chutar nomes e ir jogando aqui, né, de maneira automatizada para conseguir pegar as informações. Então, elas estão bem dispersas, né, não tem um índice. E aí eu peguei os nomes de outras bases que eu tenho, por exemplo, candidaturas do TSE. Tem mais de 3 milhões de candidaturas. Daí eu peguei os nomes de lá, peguei de outras bases que eu tenho também e fui usando o sistema deles aqui. Fiz um programa para fazer as consultas e com isso eu gerei um dataset que tem mais de 100 mil nomes brasileiros com várias informações, tipo, com o gênero, com frequência que aparece e tal. Então, esse é um caso que, pô, por trás daquilo ali
estão todas as informações, né, que eu, de alguma forma, capturei. Se tivesse só um linkzinho de download, já facilitava pra caramba a minha vida, né? Mas, enfim, esses são problemas que a gente acaba enfrentando aí. Esse daqui é o caso mais bizarro de todos, talvez aí alguém tenha visto, mas foi o dia em que a Receita Federal quis cobrar R$500 mil para ter acesso a dados que hoje são públicos. Resumindo a história, a gente fez um pedido de acesso à informação para pegar os dados das empresas brasileiras. Eles liberaram esses dados com sócios e tal, e esses dados precisam ser públicos, segundo a lei, mas não tinham diversas informações, tinham muitos homônimos, então não tinha como você, tipo, só tinha o nome do sócio, por exemplo, não tinha nenhum ID, nem nada assim. Coisas bem bizarras. Tinham erros, inclusive, em alguns CNPJs, e aí eu verifiquei isso e fiz um pedido de acesso à informação junto com alguns amigos. Daí eles responderam negando o pedido, falando, nesse link aqui, você consegue baixar, tem uma API que você consegue baixar esses dados. Tem uma API, que fantástico. Eu cliquei lá, caí no site do Serpro, que vende acesso a essa API. E na época dava R$506 mil para baixar os dados, e a gente nem queria todos os dados, a gente queria só uma parte. Daí a gente entrou com recurso e tal. 6 meses depois a gente recebeu pelos Correios um pendrive com os dados. A gente ganhou o processo. E hoje os dados estão disponíveis no site da Receita Federal. Ainda tem alguns erros e tal, mas pelo menos foi uma vitória legal. Aí a gente não precisou tirar R$506 mil do bolso. Que a gente nem tem, na real. Mas aí depois que os dados entraram no site da Receita, se você tentar baixar hoje, no total, os arquivos lá dão 6 GB. E aí aqui não dá para ver, enfim, mas tem o link ali para o tweet, vem a 20K por segundo. Então você demora 4 dias para baixar. É um problema isso, né? Tipo, por mais que o dado esteja lá, está disponível e tal, por mais que seja um formato maravilhoso, não é o caso, mas por mais que estivesse, 4 dias para baixar a informação? Sabe? O que eu vou ficar fazendo nesses 4 dias? Então, aqui tem um trabalho que eu acabo fazendo também, que é de criar um mirror desses dados, né? Então, lá no Brasil hoje a gente tem mirror de vários desses arquivos, e você consegue baixar, tipo, sei lá, 10 megabytes por segundo do servidor do Brasil. E aí, quando você baixa, você se depara com isso aqui. É um formato deles, criado por eles. Que você tem que criar um software personalizado para ler essas informações. São 20 zips que você descompacta, e aí você vai lendo linha a linha o arquivo que tem lá dentro, e dependendo do primeiro byte, a linha significa o registro de uma tabela específica. Só que aí, dependendo da tabela, aquela linha vai estar formatada de uma forma diferente, tipo o tamanho de cada coluna e tal. Enfim, eu criei um programa para resolver isso aqui, obviamente, né? Vocês não precisam passar por isso. Você consegue hoje, por exemplo, baixar o CSV lá do Brasil já bonitinho com esses dados. Mas, chato pra caramba, né? O script que roda isso aqui demora umas 3 horas para rodar. Porque tem que baixar tudo. Quer dizer, depois de baixar tudo, ele demora 3 horas para rodar. Depois dos 4 dias lá baixando. Então, isso aqui tudo atrapalha muito o processo, né, de trabalhar com dados. Então, se você quer uma informação, o tempo em que você demora para encontrar onde tem e começar a usar aquele dado, hoje é muito grande por conta desses problemas, né? Um outro exemplo aqui, o Conselho Nacional de Justiça liberou os dados dos salários dos magistrados. Esse dataset aqui, quando eu liberei lá, fez bastante sucesso. E aí você baixa um arquivo por tribunal por mês. São 90 e poucos tribunais, já tem os dados há mais de 18 meses, então é só fazer as contas aí que você vai ver quantos arquivos tem que baixar. E quando você baixa, o arquivo não está padronizado. Tipo, não é o mesmo arquivo exatamente para cada tribunal, porque cada tribunal preenche de uma forma diferente. Tipo, tem uma célula lá vermelha escrito preencha aqui, e a galera preenche a que está do lado. E aí quebra o seu script. E aqui o caso do INEMA também, que é um PDF. Então, enfim, tem várias questões, né, vários problemas que a gente tem que lidar com isso daí. E aí, a primeira etapa, então, para fazer isso tudo funcionar, né, para conseguir trabalhar com os dados, é justamente conseguir, de alguma forma, baixar, obter esses arquivos, milhares de arquivos, em alguns casos, e converter para um formato em que a gente consiga, né, fazer esse trabalho aí. E aí eu resumi esses problemas que a gente tem eu estou chamando de problemas de usabilidade, tá? Em 4 categorias. O primeiro tem a ver com o formato, que é aquela 5-star data lá, né? Qualidade técnica. O segundo tem a ver com a dispersão. Então, por exemplo, se você quiser baixar todas as filiações partidárias do Brasil, você tem que baixar 945 arquivos zip. É um por partido para cada unidade federativa. 35 vezes 27.
Tá? Quantidade de dados também é um problema. A gente consegue trabalhar com muitos dados, né? Porque a gente, enfim, trabalha com isso, né, no dia a dia. Mas imagina uma pessoa que não manja de tecnologia entrando em algum lugar e baixando uma planilha que tem 18 milhões de linhas. Ela não vai abrir no Excel, não vai abrir no Google Spreadsheet, não vai abrir no LibreOffice Calc. Tá? Eles se recusam, tipo, em geral, a abrir mais de 1 milhão de registros. Então, essa pessoa não vai conseguir trabalhar com isso. Certo? E isso é um problema, por mais que o arquivo esteja no formato legal e tal, né? Isso é uma coisa que o Five Star Data não contempla. Né? Ele contempla só o formato, é uma coisa bem técnica, não contempla toda essa questão do uso do dado de uma maneira mais geral. E tem também a questão do domínio da área. Né? Muitas vezes aquela informação que está lá, você não sabe a metodologia por trás enfim, da coleta daquilo ali, que tipo de agrupamento eles fizeram, que tipo de conta eles fizeram para chegar naquele número. Então, isso muitas vezes atrapalha. Por exemplo, nos dados lá do Serenatas de Amor, tem os números lá daquelas informações de gastos, eles seguem uma regra de negócio. Essa regra está nas atas de mesa da Câmara, que para você achar, tipo, é difícil. Você conseguir entrar e encontrar onde tem isso, certo? Então, essa regra de negócio também não está muito explícita. Esses problemas vão atrapalhar, obviamente, na análise desses dados, certo? E daí eu tenho feito um trabalho aí já há algum tempo para tentar resolver esses problemas aqui de alguma forma com os dados públicos brasileiros. A gente tem várias soluções para isso, né? Uma delas é o que eu chamo de educação tecnológica. Isso eu tenho feito bastante, que é você ensinar mesmo a galera de outras áreas a trabalhar com ferramentas de tecnologia, ensinar a galera a programar, enfim. Isso é bem importante, mostrar para pessoas de outras áreas que elas conseguem fazer, né, talvez de maneira um pouco básica e tal, mas algumas coisas elas conseguem fazer. Elas não precisam depender da gente, da tecnologia, para fazer tudo. Né? Disponibilizar, por exemplo, plataformas que já fazem cruzamento de dados automático e tal. Uma outra é um processo que eu chamo de libertação de dados, que é justamente você trabalhar com aqueles dois primeiros problemas. Tipo, você tem o problema da dispersão, né, muitos arquivos, e tem o problema do formato, né, tipo, tá em PDF. Então, eu comecei a criar vários scripts e outras pessoas também para baixar esses dados, converter, limpar e disponibilizar o dado já num formato legal. Então, esse processo já resolve aqueles dois primeiros problemas. Não resolve ainda da quantidade de dados. Por exemplo, da Receita Federal, eu fiz exatamente isso. A gente fez o pedido de acesso à informação, né? A gente foi até um passo antes. Primeiro, a gente conseguiu que o dado estivesse disponível. Depois, eu fiz o script para baixar os dados, os 20 arquivos lá, descompactar e tal, converter. E eu disponibilizei os CSVs de cada tabela que estão disponíveis lá. Então, isso já funciona. Mas isso ainda não resolve o caso, sei lá, daquela jornalista que precisa ver o sócio de uma empresa e ela vai baixar o CSV lá que tem 18 milhões de linhas e não vai conseguir abrir no Excel. Certo? Mas, enfim, já resolve parte dos problemas. A gente consegue também, né, principalmente usando o software livre, melhorar as ferramentas que a gente tem. Então, e se tivesse um programa fácil, sem linguagem técnica, que fosse tipo Excel, mas que conseguisse abrir, né, arquivos maiores, por exemplo. A gente consegue, né, de alguma forma, ajudá-los a trabalhar com isso. E a gente consegue também fazer pressão, né, por dados melhores. A gente tem todo esse trabalho nesse processo de libertação de dados porque os dados não estão no formato adequado. Então, aqui eu faço bastante isso. Tipo, vocês olharem no meu Twitter, vão ter várias threads assim, xingando vários órgãos. E é isso, eu tento dar visibilidade a esses problemas e usar a lei de acesso à informação também. Não adianta só eu reclamar lá e não fazer nada no processo burocrático que resolva isso. Então, se, por exemplo, eu crio pedidos, mesmo que os pedidos sejam negados, isso vai entrar na estatística lá da CGU, por exemplo, e no fim das contas eu consigo entrar com recurso e tal, e é importante fazer isso. Aqui um exemplo da educação tecnológica, né? Eu dei um curso junto com o Pedro Burgos, que é um jornalista, para mais de 3 mil jornalistas online, e foi muito legal. Tipo, a galera aprendeu a programar em Python do zero e fizeram vários projetos de dados, foi bem bacana. Inclusive, no final, a gente selecionou os 15 melhores projetos. O Google patrocinou o projeto, né, então, desse curso. Então, eles vieram aqui para São Paulo para apresentar, foi bem bacana. Essa é uma das coisas que eu faço. A outra é usar Python e criar ferramentas em Python, né, para facilitar, enfim, quem já programa a trabalhar com esses dados. Quem aqui programa em Python, só para saber? Ah, legal. Então, essa daqui é uma matéria do The Economist, que mostra, né, como o Python conseguiu
trazer, né, um público bem diferente para a programação, justamente por ser uma linguagem muito fácil. Né, e já ter muita coisa implementada, muita biblioteca e tal, você consegue realmente ter uma produtividade muito grande. E para quem não é da área técnica, para quem só quer resolver o problema dele, né, é muito legal ter uma ferramenta assim, certo? A pessoa não precisa, sei lá, aprender ponteiros para converter um XLS para CSV, certo? Então, a ideia de Python é justamente ser direto ao ponto. Para quem gosta do XKCD, tem uma tirinha aqui que eu acho fantástica, que já é bem, bem velha. Mas resumindo, é um bonequinho voando e um no chão pergunta: pô, você está voando? Como? Aí ele: Python. E no final ele fala: eu só digitei import anti-gravity. E funcionou. Tipo, e é meio que isso, assim, sempre tem já uma biblioteca pronta para fazer o que você quer em Python. Aí com relação a melhorar ferramentas, uma das coisas que eu estou fazendo é essa biblioteca que se chama Rose. Ela é uma biblioteca Python que você consegue programar usando ela, mas você também consegue utilizar na linha de comando. Então, os casos de uso assim, mais comuns, tipo de converter de um formato para outro, de fazer consulta e tal, isso você consegue fazer na linha de comando também, então você não precisa programar necessariamente em Python para utilizar. E aí, por exemplo, aquele PDF lá da vulnerabilidade, você consegue rodar na linha de comando rows convert, arquivo.pdf, arquivo.csv. E ela vai magicamente converter. Né? Aqui embaixo eu coloquei um exemplo do Shell ali. Eu vou sentar aqui agora para mostrar uns exemplos para vocês. Deixa eu ver se no próximo slide... no próximo slide eu coloquei aqui os outros exemplos que eu vou mostrar também. E aí, enfim, eu vou mostrar só uma parte aqui do que dá para fazer, tá? Mas só para vocês entenderem que esse processo de trabalhar com dados é muito importante que a gente tenha ferramentas que facilitem o trabalho para que fique fluido, né? Então, eu vou mostrar, inclusive, aqui um exemplo com já o Postgres. Vamos lá. Então, aqui está lá o PDF, tá, da vulnerabilidade. A gente tem aqui ó, o código, né, o ponto, o código que foi coletado, o local da coleta, a categoria própria ou imprópria para banho. E é um PDF, né? Então, vou pegar aqui e eu vou rodar aqui, ó, rows. Eita, de novo. Vou chegar mais para cá para ver se... Foi. Então, rows, convert, daí eu passo aqui a URL e eu vou chamar de boletim.csv. Tá? Então, o que ela vai fazer aqui? Ela vai baixar esse arquivo, né? Vai identificar que é um PDF, vai usar o plugin de PDF, tem 10 formatos são suportados, e vai ver aqui que eu quero gerar um CSV e vai converter e gerar esse arquivo para mim. Então, se eu abrir aqui esse boletim CSV, LibreOffice é meio lento, né, para iniciar. Mas, enfim, tá lá. Deixa eu mudar aqui para coma e o TF8. Então tá lá, bonitinho, a tabela já convertida. Tá? Ó, São Tomé é o primeiro. Se a gente for olhar aqui, primeiro aqui. E o último, Flamengo, SSA, FL200. Vamos ver lá embaixo. Opa. Flamengo, SSA, FL200. Tá? Esse algoritmo que eu fiz, ele identifica, inclusive, quando a tabela vai para uma outra página, enfim. Faz tudo direitinho aqui. Então, isso aqui já ajuda bastante, né, nesse processo. E aí, com o CSV, você consegue, por exemplo, importar no Postgres, né, você consegue, enfim, automatizar esse processo. Outros exemplos que eu coloquei aqui, né? Na linha de comando você consegue usar o print só para ver o arquivo, né? Tipo, sei lá, tem um XLS que você não quer abrir o LibreOffice. Você pode rodar rows, print o arquivo, e você pode passar um arquivo local, uma URL, e funciona. Você consegue também fazer a biblioteca detectar o esquema daquele dado. Então, vou rodar aqui, por exemplo, num arquivo que eu tenho, que é o brasil.csv. Esse arquivo ele tem em todos os municípios brasileiros, tá? Tá cortando um pouquinho aqui do lado, né? Mas, enfim, ele tem todos os municípios brasileiros com o estado, né, o nome do município, a quantidade de habitantes e a área em quilômetros quadrados. Então, são 5.570, né, municípios. E daí, digamos que eu quero importar isso para o banco de dados. Mas, sei lá, podem ser N colunas. Né? Aqui são poucas colunas, mas poderiam ser muitas colunas. E aí, eu não quero tipo, fazer na mão. Eu posso rodar aqui rows, schema, e aí ele vai me falar... Putz, está cortando demais. Vai ficar difícil.
Então, é que eu uso um gerenciador de janelas que não existe minimizar nele. Mas tá lá. Deixa eu... É que ele é o i3, né? Um Tile Window Manager. Ah! Gente, a resolução tá louca aqui. Acho que quando desligou ali o negócio... Bom, melhorou. Então eu rodei lá. Rows, Schema, Brasil CSV. Ele já vai me falar, ó, estado é text, município é text, habitantes é integer e a área é float. Tá? E isso aqui facilita bastante, né, a gente fazer, né, qualquer tipo de importação em sistemas de banco de dados. Eu vou rodar aqui de novo esse comando, passando aqui, ó, format SQL. Tá lá, ele já me dá um create table, tá? Se você programa em Python, está fazendo um sistema web com Django, format Django. Aí ele já põe o código em Python que usa, né, os models do Django para gerar isso daí lá dentro do seu model, tá? Então, enfim, a ideia é justamente facilitar, né, o trabalho de quem precisa fazer essas conversões de dados. Você consegue também fazer consultas. E aí aqui internamente, por questões de dependência e tal, eu não uso Postgres, eu uso o SQLite, mas eu consigo fazer o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Naquele rows convert, eu vou trocar o convert por query e eu vou colocar uma consulta aqui. Deixa eu escrever ela aqui. Então eu estou selecionando tudo da tabela 1 em que a coluna categoria é imprópria. Quando eu rodar isso aqui, o que... Deixa eu... Peraí. Eu vou colocar aqui output para ele salvar o resultado no arquivo. Resultado.xls. Então, quando eu rodo isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai baixar aquele arquivo lá, identificar que é PDF, extrair, gerar um banco de dados SQLite em memória, rodar essa consulta, pegar o resultado, entender que eu quero a saída no arquivo XLS e gerar o XLS. Então, se eu abrir aqui resultado.xls, ele vai ter lá, daquele PDF que a gente usou, ó, vou chegar mais para cá. Daquele PDF que a gente usou, ele vai ter só os em que a categoria é imprópria. Tá? E, enfim, dá para fazer join, dá para passar várias fontes de dados, né? Por isso que tem o table 1 ali, tem table 1, 2, 3, por aí vai. Você pode então pegar um PDF, um CSV, um XLS, cruzar tudo e gerar um resultado. Enfim, aí Postgres agora. Eu diversas vezes já usei o copy para, enfim, importar dados. Quem aqui usa o copy do Postgres? Legal. Então, tanto para importar quanto para exportar, né? Mas, putz, chatão você ter que passar o delimitador do CSV, eu nunca lembro direito a sintaxe, e aí você tem que passar os nomes dos campos, enfim. Aí eu criei o rows pg import, em que eu passo o nome do CSV que eu quero, o URI de conexão com o banco e o nome da tabela que eu quero que crie, e ele já faz tudo por baixo dos panos. E nesse caso aqui, ele faz coisas que o copy não faz também. Então, por exemplo, eu não preciso passar qual é o esquema da minha tabela. Ele já detecta o esquema com aquele rows schema e já executa o create table com o esquema certinho. Né? Eu posso, inclusive, também passar arquivos compactados. O copy, se eu não me engano, suporta só arquivos compactados em gzip. Mas eu posso usar aqui XZ, BZ2, enfim, vários outros formatos que daí ele, on the fly, vai descompactando o arquivo e jogando lá para o PSQL. Enfim, não vou entrar em detalhes muito técnicos aqui, mas vamos rodar aqui só para vocês verem. Eu tenho aqui um Postgres rodando, ele tem lá duas tabelas, empresa e sócio, aqueles dados lá da Receita Federal. Aqui falta importar a tabela ainda que tem as atividades empresariais secundárias dessas empresas. E eu tenho elas num arquivo aqui. Eles estão aqui, ó, KNAI secundária, e tem o csv.gz, né, em gzip, e o .xz. Eu vou usar o .xz, que é o que o Postgres não suporta. Tá? Então eu tenho esse arquivo aqui e eu quero importá-lo numa tabela nesse banco que eu tenho. Para facilitar aqui, eu já vou passar o esquema também para o rows pg import. Por padrão, a biblioteca detecta, mas como aqui tem CNPJ, eu não quero que ela detecte como big int e tal, eu vou passar o esquema. Então eu vou rodar assim, ó, rows pg import. Aí eu passo aqui esquema
E o esquema é basicamente um arquivo que descreve, né? Tem o field name e o field type. Então, eu vou passar aqui o caminho do arquivo do esquema. Esse arquivo aqui do esquema, vou mostrar para vocês rapidinho, ele está lá no repositório do Brasil.io que eu criei para esse projeto aqui. Então tá lá, basicamente CNPJ é text e o KNAI é integer. Tá? Eu fiz isso só para ficar de acordo com minhas outras tabelas, enfim, não vou entrar nesses detalhes agora. Então estou passando lá, pg import, aí eu passo o esquema, passo o nome do arquivo, vou passar a conexão do banco, a string de conexão, né? E o nome da tabela eu vou chamar de KNAI secundário. Quando eu der Enter aqui, ele vai fazer todo um processo e vai mostrar essa barrinha de progresso que o copy não mostra. Que você fica lá, pô, vai demorar 1 hora, vai demorar 10 horas, vai demorar 1 minuto, você não sabe, né? Então, pô, tá cortando do outro lado também, que doideira esse projetor, hein? Deixa eu... Será que se eu mudar só a resolução aqui, rola? 1920 por 1080. Deixa eu tentar mudar aqui, só para ficar melhor. Pronto. Vou diminuir aqui, só para a barrinha voltar. Então, ele vai importar, enfim, não vou esperar terminar aqui, mas só para vocês entenderem, ele então, por baixo dos panos, está usando o copy lá para pegar os dados, mas ele está descompactando on the fly, né, e já criou a tabela e tal. Daqui a pouco eu volto aqui para ver se isso terminou, não sei se eu vou ter tempo. Mas enfim, a ideia é facilitar nesse trabalho. Da mesma forma que tem o PG import, tem o PG export também, que você pode passar o nome de uma tabela ou uma consulta em SQL, pode passar uma consulta já com join, com um monte de coisa, e aí ele gera para você um CSV, inclusive já gera o CSV compactado se você quiser, em gzip, XZ, BZ2 e tal. E o legal disso é que você diminui muito o I/O, né? Você aumenta um pouquinho o overhead de processamento, mas só a diminuição do I/O, tanto na leitura, nesse caso aqui, quanto na escrita, né? No caso do PG Export, já resolve, assim, tipo, otimiza muito o tempo total, né? Por algum motivo a minha máquina está meio lenta aqui, não sei se porque está na bateria. Mas, enfim, tem o PG Export também. Com isso, então, a gente consegue, de alguma forma, facilitar, né, esses dois problemas de usabilidade de dados, né, do formato e da dispersão, mas ainda fica faltando a questão da quantidade de dados, né, quando o dado é muito grande. Eu não vou tipo, pedir para um jornalista baixar o CSV lá de vários gigas, instalar rows, né, e rodar isso aqui, instalar o Postgres e tal. Então, a gente precisa resolver de alguma outra forma aquilo ali. E foi para isso que eu criei o Brasil.io. Então, o Brasil.io é uma plataforma que tem dados públicos em formatos acessíveis. Tá? A gente cria, então, esses scripts, é um projeto colaborativo, é tudo software livre. Tá? A gente cria esses scripts para fazer essas capturas de dados e consolida na plataforma. Aqui eu coloquei alguns exemplos de dataset para mostrar para vocês. O salário do juiz, por exemplo, está aqui. Ó. Aqui tem todos os metadados e tal. Você consegue já filtrar por alguns campos. Isso aqui é gerado automaticamente. Tá? Então, nos metadados, antes de eu importar o dataset, eu falo, olha só, o dataset tem essas colunas, né, o esquema é esse aqui, eu quero que você crie uma interface de filtro para essas colunas aqui, eu quero que essas outras colunas estejam no índice de busca por texto completo, e ele já gera automaticamente isso aqui baseado nisso. Tá? Quando eu rodo lá o comando de importar dados, ele já faz tudo isso automaticamente baseado nos metadados. E daí aqui estão os dados, você consegue ver, tem paginação, você consegue filtrar e baixar o resultado do seu filtro em CSV. Então isso aqui é muito útil. Por exemplo, aquela tabela de filiação partidária que eu comentei, que são 945 arquivos, se eu não me engano são mais de 20 milhões de registros. Então você pode vir aqui, tipo, filtrar pelo partido que você quer, pelo ano que você quer de filiação, desfiliação e tal, e baixa só o recorte né, que tem aqueles dados que você está interessado. Tudo isso aqui funciona também via API. Então, se você clicar aqui em filtrar, né, preencher, clicar em filtrar, é só trocar o URL em cima para /API, /data, e aí você consegue fazer a mesma coisa, né, de maneira programática também. Então, a ideia é justamente facilitar o acesso a dados, né? Inclusive ter dados consolidados de diversos órgãos e facilitar o cruzamento desses dados. Aqui, por exemplo, tem os dados das eleições, tem as candidaturas. Quando você clica aqui por exemplo, nome na urna, ele vai já para um outro dataset que tem a votação para aquela candidatura. Quando você clica ali no CPF, ele abre uma página que tem todas as candidaturas daquele CPF, se aquele CPF está associado, né, a alguma empresa, se é sócio, não é e tal. E aqui eu coloquei um exemplo da Odebrecht.
sabendo o CNPJ lá, você consegue saber todos os CNPJs, enfim, de matriz, filiais, o quadro societário, né, que são os sócios diretos, as empresas das quais ela é sócia, são 139. E aqui, no caso, pô, ficou meio grande. Aqui tem o dataset de gastos do governo federal. Então, aqui, por exemplo, o Comando da Marinha gastou 177 milhões para, enfim, nesse caso específico, você clicar aqui, ele já vai para o portal Transparência, que tem essa informação e tal. Então, em uma página só, você consegue ver, né, esse recorte em vários datasets para esse CNPJ. E a ideia é justamente facilitar esse trabalho. Né? Só para vocês terem ideia, a tabela de sócios tem 18 milhões de registros, que aí gera esses dois aqui, né? A tabela de CNPJ tem 40 milhões, a tabela de gastos do governo federal tem mais de 100 milhões, e pensando, né, numa pessoa que não sabe trabalhar com dados, só com alguns cliques ela consegue chegar nesses recortes aqui automaticamente. Então a ideia é justamente facilitar o acesso a esses dados. Aí só para vocês saberem, agora já finalizando, mostrando o que eu uso, e novamente aqui, né, eu não sou especialista em banco de dados, tá, gente? Então, fiquem à vontade para depois fazer sugestões, mas para já ir finalizando, porque o meu tempo está acabando também. Para fazer captura, normalização e limpeza dos dados, eu uso Python 3, um framework chamado Scrapy para fazer web scraping, e a Rose, principalmente. Para o back-end da plataforma, também Python 3, Django, Postgres, obviamente, e Neo4j, para uma parte de grafo, mas eu já estou migrando isso para o Agents Graph, que é um banco de grafo em cima do Postgres, muito legal. E os servidores são dedicados, estão lá na OVH, no Canadá. Tá? Então é isso aqui, essa é a stack resumida. E aí, para fazer os deployments, eu uso um software chamado Doku, que ele funciona tipo um Heroku. Eu consigo fazer um git push Doku master, e ele já faz o build da imagem, já instala as dependências, já, enfim, configura o balanceador de carga lá, o Nginx, já faz tudo maravilhoso. Quem depois quiser dar uma olhada aqui, esse daqui eu coloquei o link aqui para os sites, né, das ferramentas que eu uso, e pô, funciona muito bem. Tipo, é realmente só um git push e o deploy já funciona. Já tem o Let's Encrypt integrado, então SSL já funciona, maravilhoso. Comparando com o Heroku, né, fica muito mais barato do que pagar o Heroku, por exemplo. Aí aqui tem, eu coloquei isso aqui mais como curiosidade, não é para passar por cada item aqui, mas o Doku permite você personalizar, né? Então ele tem as extensões que são os bancos de dados que você vai colocar e tal. E aí aqui estão algumas coisas personalizadas que eu coloquei no Postgres, inclusive para ele gravar, né, as estatísticas e tal, que daí eu uso o PG Hero. Alguém conhece o PG Hero aqui? Ah, legal. Então, o PG Hero já me falou, você está usando 2 índices aqui, não precisava, só precisava de um, porque esse um já cobre os casos. Essa consulta que está lenta pra caralho, cria esse índice aqui, ó, aí já te dá a consulta lá para você criar. É maravilhoso. E você consegue ver um monte de coisa aqui e, enfim, dá para fazer um monte de coisa legal em termos de desempenho, é bem maneiro. E tem uma imagem Docker já para ele, então, tipo, Docker Run, PG Hero, funciona bem, assim. Eu uso ele para fazer essa parte de, enfim, melhorias. Ó, aqui tem 15 índices duplicados, enfim, outras paradas. 54 consultas lentas, tem que ver isso aí. Bom, aí para importar os dados, o que eu faço? Eu criei um comando lá, e isso tudo tem o código no GitHub, tá, gente? Eu vou passar rápido aqui, mas enfim, só para vocês saberem qual que é o processo. Quando eu incluo um dataset no Brasil, eu coloco os metadados, né, que tem o esquema, tem várias informações ali. Quando eu rodo esse comando de importar os dados, ele primeiro deleta a tabela se ela já existe. Na verdade, não é exatamente isso, né? Enfim, tem uma questão da transação lá que é um pouco diferente, mas só para resumir, para ficar fácil. Caso a tabela já exista, ele deleta. Daí ele cria uma tabela com base nos metadados, né, usando aquele esquema que eu comentei. Depois, então, ele já cria os triggers nessa tabela. E aqui eu estou usando o Search Vector Field do Django, tá, que vai criar lá o TS Vector. Depois que criar os triggers, ele executa internamente lá o rows pg import para importar os dados. E aí eu trabalho muito aqui com o CSV compactado, porque tipo, como eu tenho nos metadados os tipos, é um formato que é bom para a pessoa baixar, para ela usar, né, se ela quiser abrir, sei lá, na planilha eletrônica que ela for utilizar, ou se ela quiser usar Python, enfim, funciona muito bem e já funciona para eu importar também. Então eu acabo usando muito CSV por conta disso, para não precisar ficar trocando muito entre formatos, né, que isso acaba levando tempo também. Então, uso o PG Import, daí depois...
Acabou meus 50 minutos. Já estou finalizando. Vamos lá. Daí eu rodo lá um Analyze e crio os índices para gerar aqueles filtros na interface, né? Cada filtro lá eu gero alguns índices para, enfim, cobrir direitinho para ficar rápido aqueles filtros. E daí eu preencho também os choices, que são alguns campos que, quando eu detecto que o campo, por exemplo, não tem uma variedade muito grande de possibilidades, eu já faço um distinct daquilo lá e guardo aquilo lá num cache para quando a interface for renderizada aqui, ó, já ter, por exemplo, todas as opções aqui. Tá? Enfim, isso aqui eu faço com um comando lá. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos só para vocês terem como referência, se quiserem ver depois, mas o código cria o trigger esse daqui, mas basicamente eu chamo lá o TS Vector Update Trigger, né? E aí eu passo os campos que eu quero. Por enquanto está hardcoded ali português, porque todos os datasets, enfim, os dados são em português brasileiro, mas dá para personalizar isso aí. Inclusive, eu estou pegando parte desse código e eu vou transformar numa biblioteca, caso alguém trabalhe com Django aí, para gerar models do Django dinamicamente, tipo, em tempo de execução, porque é exatamente o que eu faço aqui. Como cada dataset, enfim, tem campos que mudam o tempo todo e tal, eu não quero ficar mantendo o código do Django lá para gerar essas tabelas no banco. Então, eu mantenho os metadados no banco e aí, em tempo de execução, eu gero as classes em Python para conseguir trabalhar com esses models. E aí funciona o ORM do Django, bonitinho. Aqui está o Create Index, só um exemplinho ali. Então, aqui em cima eu faço umas contas para ver tipo, quais os campos que precisam de índice, quais índices é melhor tipo, eu criar, né, com os campos em conjunto e tal. E no final eu gero esse Create Index ali. O que pode melhorar, para finalizar aqui, caso alguém aqui queira colaborar com o projeto e tal? Bom, na Rows tem várias funcionalidades do PG Import e Export. Eu coloquei essas checkboxes aqui, tem uma issue lá no GitHub. Tem várias coisas que, enfim, dá para melhorar. Inclusive, uma das coisas é atualizar as sequências. Quando você usa o PG Import numa tabela que já existe, que não foi criada pela Rows, ela não vai atualizar, né, uma sequência que já exista no banco, porque o copy não faz isso. Então tem que detectar a sequência para depois atualizar. Enfim, tem um monte de coisa que dá para fazer, que dá para melhorar, mas por enquanto essa versão atual obviamente já funciona, né? Tem alguns bugs já conhecidos, tem algumas funcionalidades que poderiam ser adicionadas e tal. Tem configurações do Postgres também, tipo, direto eu recebo esses e-mails aqui lá do Django, né? Ó, deu aqui um statement timeout, né, na hora de executar uma consulta. Isso aqui é alguém pegando os dados pela interface, nem pela API. Então, tipo, provavelmente isso aqui demorou mais de, acho que 20 segundos para executar. E aí tem que ver por que isso está acontecendo. Então, tem várias coisas que dá para otimizar que eu não parei ainda para olhar e que provavelmente alguém mais especializado conseguiria, né, ajudar. Aí tem a parte dos grafos. Alguém aqui já trabalhou com banco de grafo? Levanta a mão só para saber. Não? Então, aqui do lado ficou horrível, né? Mas enfim, aqui do lado tem uma consulta em SQL e lá tem uma consulta em Cypher, que é uma linguagem utilizada para bancos de grafo, tá? Enquanto aqui você tem que fazer dois joins e tal, lá você só define assim, eu quero dar um match com uma entidade do tipo person, cujo name é Alice e que tem uma relação, né, belongs to um departamento qualquer. E aí me devolve a pessoa, a relação e o departamento. Só. Então, num grafo você tem, né, os nós e as relações entre eles, e cada nó e cada relação pode ter propriedades que são, né, chaves e valores associados. Então, de uma maneira muito mais simples e muito mais rápida, inclusive, né, você consegue fazer uma consulta dessa num banco que está preparado para isso. E eu estou usando o Agents Graph agora, que é justamente baseado no Postgres. Por enquanto é um fork, mas a galera está trabalhando para criar uma extensão. Aqui eu coloquei um exemplo de uma interface que eu estou criando. Então, cada pontinho azul desse aqui é uma empresa, cada pontinho preto é uma pessoa física. E essa daqui é a rede, se não me engano, são os 2 primeiros níveis da Odebrecht. Então, lá no centro, aquele ponto azul no centro é a Odebrecht, e aí as ligações são ligações sociedade. Então, ela é sócia de muitas empresas, que tem outras pessoas como sócios, que são sócios de outras empresas, e por aí vai. Isso aqui são só 2 níveis. Tá? Eu estou criando essa interface, uma interface web, que você põe ali o nome da empresa e tal. Não vai dar tempo de eu mostrar. Se der tempo, eu faço uma Lightning Talk amanhã só sobre isso aqui, que eu acho bem legal. E isso aqui está tudo rodando no Postgres. Então eu consigo fazer consulta Cypher no Postgres, usando o Agents Graph. E legal que dá para fazer consulta Cypher com subquery em SQL, que é coisa que os bancos de dados de grafo não suportam, porque eles só suportam Cypher. E dá para fazer consulta em SQL com subquery em Cypher também. É bem louco, bem maneiro. Aqui eu coloquei um exemplo do que dá para fazer jornalisticamente, né, de maneira mais investigativa. Então, por exemplo, tem uma empresa ali que é
Bolsonaro Digital Limitada. E aí dá para saber quem são os sócios. Então, essa pessoa aqui é sócia daquela empresa, essa pessoa aqui também é sócia. Essa pessoa aqui se candidatou, esse íconezinho aqui é de uma candidatura, e essa pessoa aqui, que é sócia da mesma empresa, fez uma doação também de campanha. Na verdade, é o contrário. Essa pessoa se candidatou e essa aqui doou. Então, você consegue encontrar coisas tipo, fulano doou para a campanha, né, de ciclano, e aí essa campanha gastou numa empresa X, da qual fulano é sócio. Você consegue pegar essas coisas tudo muito facilmente com esses bancos de grafo. Né? E essa interface que eu estou desenvolvendo dá para você ir navegando aqui. Bom, para finalizar, dado que meu tempo já está esgotando aí, quem quiser colaborar com o Brasil.io, só entrar em brasil.io/colabore. Como eu falei, o software todo é livre, né? E tem várias formas de colaborar. Por exemplo, sugerindo otimizações no banco, melhorando os scripts que fazem a coleta dos dados, coletando novos datasets, né? Tem muita coisa que, enfim, ainda tem que colocar lá e que eu não tenho tempo de criar todos esses scripts. Dá para publicar tutoriais também. Eu estou começando a escrever alguns tutoriais de como usar os dados que tem lá no nosso blog. Dá para doar também. O projeto é mantido por doações lá no Apoia-se. Então, toda a parte de infraestrutura, todos os gastos que a gente tem, a gente, até mês passado, eu tirava do meu bolso, complementava e tal. Mas a partir desse mês, a gente pelo menos consegue pagar a infra. Mas tem outras coisas que a gente gostaria de fazer que a gente precisa de grana para isso. Aí, recadinhos finais. Juro que eu estou acabando. Para quem quiser saber mais aí sobre Python, vai ter a Python Brasil em Ribeirão Preto, aqui pertinho, de 23 a 28 de outubro. É um evento muito legal, recomendo. Já fui, sei lá, em 11 Python Brasil. Vou todo ano. Vai ter também o CODA, que é o Congresso de Jornalismo de Dados, que é aqui em São Paulo também. E aí, nesse ano vai ser 23 e 24 de novembro. Não é um congresso muito técnico, porque tem muito jornalista, mas a ideia do congresso é ter tipo, um monte de workshop. Então é um monte de gente usando um monte de ferramenta diferente e mostrando para que, né, que essas pessoas estão usando as ferramentas, esses dados. Eu acho bem legal para a gente ver o impacto do nosso trabalho. Né? A gente consegue ver bastante gente utilizando as ferramentas aí. É isso. Finalizar com essa frase ali, ó, restringir o acesso a dados públicos é elitizar a democracia. Está lá no manifesto do Brasil.io. Mas espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. A gente se fala aí. Valeu.